A hipocrisia não encontraria mais impassível máscara. Helena, por Machado de Assis. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Capítulo 8. Dona Úrsula tinha já confiado ao velho capelão a proposta de Camargo. Consultado por Estácio, respondeu o padre: consulte as suas forças e a responsabilidade do cargo e escolha. Já escolhi, disse Estácio. Pedia-lhe conselho para apoiar melhor a minha própria decisão. Não é esse o destino de todos os conselhos? Decidi que não aceito a candidatura. A vida política é turbulenta demais para o meu espírito. Estou pronto para a ação, mas não há de ser exterior. Dado o meu temperamento, que iria eu buscar à Câmara, além de algumas prerrogativas e um papel acessório? Eu só me meteria na política se pudesse oficiar, mas ser apenas sacristão? Entre o oficiante e o sacristão, observou Melchior, está o pregador, que é cargo nobre e influente. Mas o tema do sermão, padre mestre, retorquiu Estácio rindo. Falta-me o tema. Dona Úrsula, a quem seduziam exclusivamente a posição e o rumor público em favor do sobrinho, viu naquelas razões um pretexto ou uma puerilidade. Defendeu como pôde a causa de Camargo. Instou com o sobrinho para que refletisse maduramente, antes de qualquer resposta definitiva. Estácio prometeu como prometer ao médico por simples condescendência, mas sobretudo para pôr termo ao assunto e ir saber a causa do sorriso quase imperceptível que viu roçar os lábios de Helena. A moça erguera-se e dirigira-se para uma das janelas. Estácio foi até ali. Adivinhei pelo seu sorriso, disse ele, que tudo isto lhe parece pueril e que eu faço bem em não aceitar o que se me oferece. Helena olhou um pouco espantada para ele, mas respondeu com tranquilidade. Pelo contrário, penso que deve aceitar. Além de haver consentimento de minha tia, parece ser um grande desejo do pai de Eugênia. Era a primeira vez que Helena aludia ao amor de Estácio e fazia-o por modo encoberto e oblíquo. Estácio escapou dessa vez à regra de todos os corações amantes. Resvalou pela alusão e discutiu gravemente o assunto da candidatura. Era pesado demais para a cabeça feminina. Helena intercalou uma observação sobre 2 passarinhos que bailavam no ar, e Estácio aceitou a diversão, deixando em paz os eleitores. Durante 2 dias não saiu ele de casa. Tendo recebido alguns livros novos, gastou parte do tempo em os folhear, ler alguma página, colocá-los nas estantes, alterando a ordem e a disposição dos anteriores, com a prolixidade e o amor do bibliófilo. Helena ajudava-o nesse trabalho, um pouco parecido com o de Penélope, porque a ordem estabelecida ao meio-dia era às vezes alterada às 2 horas e restaurada na seguinte manhã. Estácio, entretanto, não ficava todo entregue aos livros. Admirava a solicitude da irmã, a ordem e o cuidado com que ela o auxiliava. Helena parecia não andar. O vulto resvalava silenciosamente, de um lado para outro, obedecendo às indicações do irmão ou pondo em experiência uma ideia sua. Estácio parava às vezes fatigado. Ela continuava imperturbavelmente o serviço. Se ele lhe fazia algum reparo, a moça respondia erguendo os ombros ou sorrindo e prosseguia. Então Estácio segurava-lhe nos pulsos e exclamava rindo: "Sossega, borboleta!" Helena parava, mas eram só poucos minutos. Volvia logo ao trabalho com a mesma serena agitação. Era assim que as horas se passavam na intimidade mais doce e que a recíproca afeição ia excluindo toda a preocupação alheia. Era assim que a influência de Helena assumia as proporções de voto preponderante. No 3º dia, Dona Tomásia e Eugênia foram jantar a Andaraí. Eugênia estava nesse dia mais sisuda e dócil que nunca. Dissera-se que trazia a alma tão nova como o vestido, e menos enfeitada que ele. Estácio sentiu-se satisfeito.
O ideal reconciliava-se com o real. Puderam falar sozinhos mais de uma vez. Todas as pessoas da casa pareciam conspiradas para lhes deixar a solidão. Foi ela quem recordou a proposta política do pai, da qual soubera casualmente, ouvindo a narração que este fizera a Dona Tomásia. O desejo de Eugênia era pela afirmativa, e Estácio, receoso de despertar os caprichos adormecidos da moça, frouxamente resistiu e consentiu ainda mais frouxamente em reconsiderar o assunto. "Deputado!" exclamava Eugênia com os olhos no céu. Estácio acompanhou Eugênia e Dona Tomásia na carruagem que as levou ao Rio Comprido. O dia fora mais ou menos alegre. A viagem foi divertida e palreira como um regresso de romaria. Os cavalos mostravam-se tão lépidos como as pessoas que iam no carro e encurtaram alguns minutos o caminho com desgosto de Eugênia. Voltando a Andaraí, Estácio trazia a alma pura de todas as más impressões que lhe deixavam usualmente as visitas à casa de Camargo. Nenhum dissentimento houvera naquele dia. Eugênia parecia modificada. Em casa esperava-o, porém, uma desagradável notícia. A tia sentira-se incomodada pouco depois que ele saíra e recolhera-se ao quarto. O caso afligiu-o, mas não tardou a aparecer Helena, que o tranquilizou, dizendo-lhe que Dona Úrsula tinha apenas uma forte dor de cabeça, já diminuída com o emprego de um remédio caseiro. No dia seguinte de manhã, informado de que a tia dormia sossegadamente, Estácio abriu uma das janelas do quarto e relanceou os olhos pela chácara. A alguns passos de distância, entre duas laranjeiras, viu Helena ler atentamente um papel. Era uma carta longa de todas as suas 4 laudas escritas. Seria alguma mensagem amorosa? Esta ideia molestou-o muito. Afastou-se da janela, conchegou as cortinas e pela fresta procurou observar a irmã. Helena estava de pé no mesmo lugar e percorria rapidamente as linhas até ao final da última página. Ali chegando, deu 2 passos, tornou a parar, volveu ao princípio da carta para ler de novo, não já depressa, mas repousadamente. Estácio sentiu-se movido de imperiosa curiosidade, a qual vinha misturar-se uma sombra de despeito e ciúme. A ideia de que Helena podia repartir o coração com outra pessoa desconsolava-o, ao mesmo tempo que o irritava. A razão de semelhante exclusivismo não a explicou ele, nem tentou investigá-la. Sentiu-lhe somente os efeitos e ficou ali sem saber que faria. 2 vezes saiu da janela para ir ter com a irmã, mas recuou de ambas, refletindo que a curiosidade pareceria impolidez, se não era talvez tirania. Ao cabo de alguns minutos de hesitação, saiu do quarto e dirigiu-se à chácara. Quando ali chegou, Helena passeava lentamente com os olhos no chão. Estácio parou diante dela. "Já fora de casa!" exclamou em tom de gracejo. Helena tinha a carta na mão esquerda. Instintivamente a amarrotou como para escondê-la melhor. Estácio, a quem não escapou o gesto, perguntou-lhe rindo se era alguma nota falsa. "Nota verdadeira", disse ela, alisando tranquilamente o papel e dobrando-o conforme recebera. "É uma carta." "Segredos de moça?" "Quer lê-la?" perguntou Helena, apresentando-lhe. Estácio fez-se vermelho e recusou com um gesto. Helena dobrou lentamente o papel e guardou-o na algibeira do vestido. A inocência não teria mais puro rosto. A hipocrisia não encontraria mais impassível máscara. Estácio contemplava há um tempo envergonhado e suspeitoso. A carta fazia-lhe cócegas. O olhar ambicionava ser como o da providência que penetra nos mais íntimos refolhos do coração. Vieram, entretanto, dizer a Helena que Dona Úrsula lhe pedia fosse ter com ela. Estácio ficou só. Uma vez só, entregou-se ao inquérito mental sobre a procedência da misteriosa missiva. Um indício havia de que podia conter alguma coisa secreta. Era o gesto com que ela a escondeu. Mas não podia ser de alguma antiga companheira do colégio que lhe confiava segredos seus? Estácio abraçou com alvoroço essa hipótese.
Depois ocorreu-lhe que, ainda provindo de uma amiga, a carta podia tratar de algum idílio de colégio, em que Helena fosse protagonista, idílio vivo ou morto, página de esperança ou de saudade. Ainda nesse caso, que tinha ele com isso? Fazendo essa última reflexão, Estácio sacudiu do espírito o assunto e seguiu a examinar as novas obras da chácara, entre as quais figurava um vasto tanque. Já ali estavam os operários. Ia começar o trabalho do dia. Estácio viu a obra feita e deu várias indicações novas. Algumas eram contrárias ao plano assentado. Como lhe fizessem tal observação, Estácio retificou-as. Depois admirou-se de não ver um vaso que, aliás, 2 dias antes mandara remover. Enfim, recomendou a rega de uma planta ainda úmida da água que o feitor lhe deitara nessa manhã. Dona Úrsula não estava de todo boa, mas pôde almoçar à mesa comum. O sobrinho apareceu aborrecido, a sobrinha triste. O diálogo foi mastigado como o almoço. No fim deste, recebeu Estácio uma carta de Eugênia. Era uma tagarelice meio frívola, meio sentimental, mistura de risos e suspiros, sem objeto definido, a não ser pedir-lhe que escrevesse se não pudesse ir vê-la. Acabava ele de ler a carta quando Helena lhe apareceu à porta do gabinete. Não a escondeu. Lembrou-lhe mostrá-la à irmã, na esperança de que esta, pagando-lhe com igual confiança, lhe mostrasse a sua. Helena percorreu com os olhos a carta de Eugênia e esteve algum tempo silenciosa. «Permite-me um conselho?» perguntou ela. E como Estácio respondesse com um gesto de assentimento, vá ter com Eugênia, solicite licença para ir pedi-la a seu pai e conclua isso quanto antes. Não é verdade que se amam? Dela creio poder afirmar que sim. De você? De mim? Penso que é mais duvidoso. Ou você é mais hábil. Há de ser isso. Naturalmente, parece-lhe fraqueza amar. Isto é, a coisa mais natural do mundo, a mais bela, não direi a mais sublime. Os homens sérios têm preconceitos extravagantes. Confesse que ama, que não é indiferente a esse sentimento inexprimível que liga, ou para sempre ou por algum tempo, 2 criaturas humanas. Ou por algum tempo, repetiu mentalmente Estácio. E estas 4 palavras, tão naturais e tão comuns, tinham ares de uma revelação nova no estado de espírito em que ele se achava. Se Helena tivesse propósito de lhe lançar a perplexidade na alma, não empregaria mais eficaz conceito. Seria, na verdade, aquele amor tão travado de desânimos, de sentimentos e alternativas, tão discutido em seu próprio coração, uma afeição destinada a perecer no ocaso da primeira lua matrimonial? Pois sim, concordou ele ao cabo de alguns instantes. É verdade, Eugênia não me é indiferente, mas poderei estar certo dos sentimentos dela? Ela mesma poderá afirmar alguma coisa a tal respeito? Há ali muita frivolidade que me assusta. Ilude-a, talvez, uma impressão passageira. Pode ser, mas ao marido cabe a tarefa de fixar essa impressão passageira. O casamento não é uma solução, penso eu. É um ponto de partida. O marido fará a mulher. Convenho que Eugênia não tem todas as qualidades que você desejaria, mas não se pode exigir tudo. Alguma coisa é preciso sacrificar, e do sacrifício recíproco é que nasce a felicidade doméstica. As reflexões eram exatas. Por isso mesmo, Estácio as interrompeu. O filho do conselheiro achava-se numa posição difícil. Caminhara para o casamento com os olhos fechados. Ao abri-los, viu-se à beira de uma coisa que lhe pareceu abismo, e era simplesmente um fosso estreito. De um pulo poderia transpô-lo, mas se não era irresoluto nem débil, tinha ele acaso vontade de dar esse salto? Insistindo Helena, prometeu ele que nessa tarde iria visitar Camargo. De tarde desabou um temporal violento. A força do vento e da trovoada abrandou, mas a chuva continuou a cair com a mesma violência. Era impossível ir ao Rio Comprido. Estácio estimou aquele obstáculo. Era melhor adorar de longe a imagem da moça do que ir colher algum desgosto junto dela. De pé, encostado a uma das vidraças da sala de visitas,
via cair as grossas toalhas de água. Ao lado estava sentada Helena, não alegre, mas taciturna e melancólica. É tão bom ver chover quando estamos abrigados, exclamou ele. Tenho lá na estante um poeta latino que diz alguma coisa neste sentido. Que tem você? Estou pensando nos que não têm abrigo ou o têm mal. Nos que não têm, neste momento, nem tetos sólidos, nem corações amigos ao pé de si. A voz da moça era trêmula. Uma lágrima lhe brotou dos olhos, tão rápida que ela não teve tempo de a dissimular. Surpreendida nessa manifestação de sensibilidade, inexplicável talvez para o irmão, ergueu-se e procurou gracejar e rir. O riso parecia uma cristalização da lágrima, e o gracejo tinha ares de responso. Estácio não se iludiu. Nada daquilo era claro, ou era tão claro como a carta. O olhar, severo e frio, interrogou mudamente a moça. Helena, que tivera tempo de se tranquilizar, voltou o rosto para a rua e começou a rufar com os dedos na vidraça. Desejo que tenham gostado deste capítulo da obra Helena, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia e até a próxima!